Olá a todos! Está entrando no ar mais um programa Agora a Terça é Livre. Como vocês sabem, toda terça-feira às 20 horas nós entramos no ar com análises, notícias e sempre com um grande entrevistado para melhorar o nosso entendimento, melhorar o nosso conhecimento e principalmente discutir temas da atualidade e temas que dizem respeito a você e a toda a sociedade brasileira, principalmente naquilo que pode melhorar a nossa vida e, em especial, como sempre colocamos aqui desde o primeiro programa, um programa que é baseado principalmente em fatos, ou seja, não tratamos de narrativa, daí a liberdade da nossa terça. Então, sempre estejam atentos e sempre nos sigam nos nossos canais. Hoje, o programa, vocês estão reparando, está com uma forma um pouco diferente, uma vez que estamos sem a nossa apresentadora, a nossa co-apresentadora, a Rafaela, que infelizmente está um pouco doente hoje. Então vamos aproveitar agora o início do nosso programa para desejar a Rafaela saúde, melhoras e que na próxima terça ela esteja aqui conosco. Mas não é a ausência da Rafaela que vai fazer com que a gente fique sem o programa e principalmente que você fique sem a melhor informação da internet, sem o melhor bate-papo da internet. De novo, ressalto, não deixe de nos seguir nos canais, de marcar as notificações para que vocês possam sempre saber o que está acontecendo e principalmente vocês não percam nunca nenhum dos nossos programas. Hoje, como eu disse anteriormente, o formato será um pouco diferente, com uma leve introdução, onde a gente vai simplesmente aqui comentar algumas notícias, em especial do que ocorreu na última semana, lembrando que politicamente a última semana ela foi um pouco fraca, já que tivemos o carnaval e aproveitando, eu espero que todos tenham tido um carnaval de muita paz, um carnaval de muita alegria, afinal de contas passamos 2 anos sem essa grande festa popular, muitos gostam, outros não, mas não podemos deixar de falar que é uma grande ou talvez a maior festa popular do Brasil. Então, depois dessa semana, a política ela deu um sossego, a política ela ficou um pouco mais calma, até porque a maioria dos nossos parlamentares não estavam em Brasília neste período, mas a política não parou. E, infelizmente, a política ela veio associada a mais uma tragédia nas regiões serranas da região sudeste do Brasil. Mais uma vez, como todo ano, estamos acompanhando uma tragédia com centenas de mortos. Até agora temos pouco mais de 40 mortos que já foram encontrados, mas ainda há centenas de desaparecidos e mais uma vez o poder público no Brasil se mobilizou, mais uma vez presidente foi até a região da tragédia, mais uma vez prefeitos deram entrevistas, mais uma vez governadores agiram e sabe o que vai acontecer? Ano que vem, nessa mesma época, infelizmente, teremos a repetição destas mesmas notícias. Nós temos o Carnaval, nós temos o Natal, nós temos o Ano Novo, nós temos a festa junina e no Brasil, infelizmente, todo ano nós já temos no calendário de tragédias brasileiras a tragédia das chuvas na região sudeste. O ano passado, uma exceção que foi na Bahia, mas não deixou de ocorrer também na região sudeste. No ano anterior, ou seja, em 2021, nós tivemos em Petrópolis uma grande tragédia e outra. A gente poderia ficar aqui um tempão citando N tragédias ocorridas da mesma forma, ou seja, ocupação irregular de solo, sem a ação da prefeitura, sem a ação do governo estadual, sem a ação do governo federal e que logo em seguida, quando ocorre a tragédia, todos se manifestam em solidariedade, todos dizem o que será feito, todos buscam soluções, mas nenhuma dessas são feitas. Nós temos exemplos, por exemplo, como em Petrópolis, a tragédia de Petrópolis, que passado tanto tempo, até hoje existem pessoas que estão sem local para morar, até hoje existem pessoas que moram em locais de risco na cidade de Petrópolis e que pode acarretar justamente em novas tragédias num futuro próximo, ainda este ano, porque, como já dizia Tom Jumbi, são as águas de março fechando o verão. O verão ainda não acabou, nós ainda temos chances
de ter tragédias, nós ainda temos chances de ocorrer mais mortes devido, e aí me permitam utilizar um termo muito pesado, mas é necessário, por atitudes irresponsáveis de todos os governos. E aqui eu não digo de governo A, de governo B ou de governo C. Nós acompanhamos tragédias no Brasil dessa magnitude vou muito longe, desde a segunda metade do século XX, quando a gente teve um adensamento urbano, uma grande ocupação de solo irregular no Brasil, e essas tragédias elas vêm se repetindo a cada governo, a cada regime, a cada esquerda-direita no poder, sem de fato uma busca real de uma solução, que seria, por óbvio, moradias dignas e moradias em locais que não oferecessem risco. E havendo moradias em locais que oferecem riscos, que houvessem recursos de segurança para essas pessoas, de aviso em caso de tragédia. Ora, se a gente não pudesse morar em locais de risco, você não teria uma cidade como São Francisco, na Califórnia. O Japão inteiro é uma zona de terremotos. Mas o que falta, mas lá quando ocorre, existe uma preparação, existe toda uma adequação daquela sociedade a essas possíveis tragédias. São forças da natureza que precisam ser levadas em consideração e precisam ser tratadas. E quero ressaltar que, apesar de reforçarmos aqui essas tragédias na região sudeste, elas ocorrem em todo o Brasil. Vou pegar um exemplo aqui do quadradinho, aqui do Distrito Federal. Quem aqui do DF sabe que a gente chama aqui do nosso quadradinho. Aqui no quadradinho, a ocupação irregular de solo, ela é uma tragédia ambiental e que já reflete, inclusive, em questões climáticas, já envolve até mesmo enchentes, já envolve, dependendo da situação, possíveis, e podemos prever, infelizmente, possíveis tragédias. Então, é necessário que o poder público, não apenas no momento ou logo após que a tragédia ocorra, ele se apresente. O presidente cancele as suas férias e vá, como todos os outros presidentes fizeram. O governador vista um colete e vá, como todos os governadores anteriores fizeram. O prefeito também vista um colete e vá às regiões carentes, que são, curiosamente, as mais atingidas nesse tipo de tragédia, e não busque soluções como todos os outros prefeitos anteriores buscaram. É necessário que o país pare e reflita se nós queremos todo ano ligar a televisão, ligar a internet, ligar o rádio e escutar mais uma tragédia, mais uma centena de brasileiros que perdem a sua vida por culpa desta irresponsabilidade total. Me desculpem, mas hoje, no meu comentário inicial, eu não vou me focar em notícias. Eu acho que a principal notícia é essa. Passamos pela festa do Carnaval, passamos por uma comemoração, mas infelizmente centenas e milhares, porque não são só mortos, mas há também desabrigados, pessoas que perderam comércio, que não sabem como sobreviver, que irão passar ou irão iniciar um momento muito duro da sua vida. Então nós não podemos nos furtar de colocar isto e discutir isto cara a cara com a sociedade. Qual é o fato? O fato é que nenhum governo, este ou anterior a este, e este mal começou, mas qualquer governo, estes não estão se importando com a questão das moradias em áreas irregulares e muito menos se importando em preservar as vidas. Narrativas. O governo mandou mais ou menos recursos para ajudar os desabrigados. Esse não é o problema. O grande problema é investir em solução do problema principal, que são as moradias em áreas de risco, ou retirá-las, ou criar sistemas de prevenção que possam, de fato, solucionar ou dar uma chance às pessoas de sobreviverem. Valdir, quais são esses sistemas? Eu não sou especialista na área. A gente acompanha fatos, a gente vê que essa tragédia se repete. Chamem os especialistas, porque existem muitos especialistas e, melhor,
usem inclusive os recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia. O que não faltam são recursos, o que não faltam são mecanismos que podem nos ajudar na solução ou na busca desses problemas. Um grande exemplo, e eu vou até encerrar essa minha fala usando isso como gancho para apresentar o meu entrevistado de hoje, a pessoa que vai estar conosco hoje, mas um grande exemplo é o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, bem usada, ela pode, inclusive, auxiliar na busca e na construção de políticas públicas efetivas, racionais e que, de fato, encontre soluções para os problemas. Não é tirar o fator humano. O homem, a pessoa, o indivíduo é importante nessa discussão, mas a tecnologia, ela pode nos ajudar e ela vai nos ajudar se usada de forma racionalmente e usada de forma correta para a solução desses problemas. Diante desse fato, diante de tudo que eu falei, é uma introdução que foge um pouco do nosso aspecto usual, mas necessária para a reflexão de todos nós. Gente, diante disso, eu queria apresentar a vocês o nosso entrevistado de hoje, uma pessoa que tem, além de um grande amigo, um profissional da mais alta qualidade. Então, eu já queria apresentar e já queria convidá-lo aqui para participar do nosso bate-papo, Dr. Fábio Esteves. Dr. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, nesse bate-papo, no Agora a Terça é Livre. Fábio, antes de você falar, você vai me permitir só falar um pouco da sua biografia, para que quem está nos assistindo conheça. Para quem não conhece, acho difícil, mas para quem não conhece, saber quem é e por que a sua presença aqui tão importante no nosso programa de hoje. Então, Fábio, ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UFMS, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, especializando em Direito Constitucional pela ABD Const, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, atualmente exercendo o cargo de juiz instrutor do gabinete do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal, professor de Direito Constitucional e de Direito Administrativo da Escola da Magistratura do Distrito Federal, a MAGES, do Distrito Federal, cofundador do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, ENAJU, e do Fórum Nacional de Juízes, das Juízas e Juízes contra o Racismo e todas as formas de discriminação, FONAJURD. Co-criador do projeto Falando Direito para a Educação em Cidadania, o IEDF, presidente da Comissão Multidisciplinar de Inclusão do TJDFT, membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para a revisão da legislação antirracista, foi presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES, nos biênios de 2016 a 2018 e de 2018 a 2020. Fábio, seu currículo fala por si. Novamente, muito obrigado pela sua participação no Agora a Terça é Livre. Eu que agradeço, estou muito feliz de estrear, digamos assim, aqui nesse programa com já um sucesso danado nesses primeiros episódios e dizer que esta conjuntura que você desenhou no começo do programa, ela tem uma relação muito forte com a inteligência artificial. É muito possível que nós tenhamos, num futuro muito breve, a prevenção a essas calamidades, a essas tragédias a partir do emprego dessa ferramenta. Aliás, essa ferramenta ela precisa ser cada vez mais ter uma função social e essa função social com certeza estará a serviço deste tipo de cenário. E claro, não descuidando de questões climáticas e menos ainda de ordenamentos territoriais urbanos que com certeza evita ceifar tantas vidas. Mas o tema inteligência artificial, além de ser empregado para as questões ambientais, para as questões de organização das cidades, se tornou algo muito comum na vida, né? Se tornou algo muito comum na vida da gente, né? Nas últimas semanas nós temos nos deparado e nos assustado um pouco com
softwares que produzem letras de músicas, que produzem poesias, né? É o exemplo aí do ChatGPT que tem causado um furor aí no mundo no mundo geral, né? Não só da tecnologia, da inovação. E isso tem se tornado nosso cotidiano, né? Carros inteligentes que dirigem sem motoristas, os tribunais estão usando recursos de inteligência para poder avaliar a admissibilidade de recursos, a gente tem usado isso muito em redes sociais, é a TV que a gente assiste já nos sugestionando, né? Nos oferecendo programas que estão de acordo com os nossos perfis. Então, hoje, a gente comenta qualquer coisa e os nossos celulares estão captando essas informações e quando nós vamos fazer qualquer consulta ou qualquer serviço em aplicativos, o aplicativo já sugere para a gente qual é o serviço, qual é o que nós queremos ali já de pronto, né? Então, a inteligência artificial passou a ser algo muito comum na vida das pessoas, né? Temos hoje uma grande preocupação porque ela tem sido utilizada para segurança pública, por exemplo. Temos hoje alguns estados brasileiros adotando a vigilância biométrica. E, no presente momento, a Prefeitura de São Paulo, o Governo Municipal de São Paulo tem realizado um edital de licitação para poder comprar milhares de câmeras e instalar um software para que essas imagens sejam trabalhadas a partir de comandos. E isso, então, começa a ser visto não mais como aquela operação que nós tínhamos lá 50 anos atrás, que você dava uns comandos para o computador e te dava um resultado de uma operação matemática, né? Hoje, a inteligência artificial é mais do que isso, né? A inteligência artificial hoje é tomada de decisões. Né? Permite te interromper um minutinho, Fábio. Você pode deixar mais claro para quem está nos assistindo o que é inteligência artificial? Eu acho que você falou muito bem. A gente já me dava alguns comandos e o computador executava. Isso não é inteligência artificial. Não é inteligência artificial. Eu posso dizer que ela começa a tomar algumas decisões sozinha? Seria isso? Uma pergunta de leigo. Vamos botar como se com os leigos nos assistindo. Mais ou menos isso. A inteligência artificial, então, ela é de fato uma tomada de decisões a partir de comandos. Então, a decisão é produzida a partir de um conjunto de instruções que os operadores, a gente na verdade chama de engenheiros, né, dão a um sistema, a um software, e esse software produz a decisão. Então, eu posso hoje, por exemplo, programar, e a gente chama de algoritmo, né, eu posso instruir um algoritmo, que é mais nada do que uma ordem de que ele capturando imagens em determinado lugar, com determinada frequência, com determinado tempo de duração, isso possa indicar que aquela pessoa está propensa a cometer um crime. Vamos imaginar, por exemplo, aqui que nós instruamos um algoritmo a detectar pessoas que possuem comportamentos suspeitos diante de uma agência bancária, por exemplo. A gente vai dizer o que seria comportamento suspeito, desde a colocação das mãos no bolso, desde a maneira como essa pessoa está olhando, desde a posição dessa pessoa. Isso é um humano que faz. Humano que faz. Então, ele dá essas instruções todas sobre o que eventualmente seria uma pessoa suspeita. Com essas instruções, este software, então, trabalha com essas imagens e ele, então, vai decidir se aquilo é uma atitude suspeita ou não. Em sendo uma atitude suspeita, esse software vai já comunicar às autoridades competentes. Hoje, por exemplo, no metrô de Salvador, aliás, não só no metrô, mas em vários lugares de Salvador, em 38 municípios da Bahia, tem adotado esse tipo de inteligência artificial. Né? Carros que passam várias vezes, você pode instruir, por exemplo, olha, se o sistema detectar um veículo com a mesma placa passando num curto espaço de tempo no mesmo local onde tem, por exemplo, bancos ou tem áreas comerciais, o sistema já pode entender que aquilo é uma atitude suspeita e é uma decisão. Quando ele entende isso, ele está tomando uma decisão e aí já fazer o comunicado para as autoridades tomar essa providência. Então, hoje, no campo da segurança pública, isso está sendo muito utilizado, né? Então, inteligência artificial é isso. Colocamos instruções, como nós fazíamos lá antigamente no computador, no Excel, por exemplo,
Só que hoje as instruções são muito mais complexas, são instruções que não são exatas. Nós falamos, 4 mais 4, e aí botava lá a operação para poder ser realizada. Hoje não. Hoje essas instruções elas são muito mais complexas. Por exemplo, no campo comportamental. Eu posso dizer que a gente coloca parâmetros? Colocamos parâmetros. Parâmetros que vão ser observados pela inteligência. Pela inteligência. E ela, ao observar esses parâmetros, ela então faz conclusões, né, que não são exatas, que não são matemáticas, conclusões comportamentais, inclusive, né, de que aquilo é um comportamento suspeito, de que aquilo é isso ou aquilo, que aquela pessoa tem um mandado de prisão em aberto, enfim. Mas não é só no campo da segurança pública, né? A gente tem inteligência artificial em dezenas de outros campos da nossa vida, né? Hoje, por exemplo, a gente abre o nosso celular e está lá o celular oferecendo dentro do aplicativo de transporte para onde você pensou em ir, né? A gente até assusta, a gente fala assim, poxa, mas como está aqui já no aplicativo o destino para onde eu pretendo ir? Se a gente conversa de viagem, daqui meia hora já tem uma propaganda se brincar daquele local do local que você falou que você queria ir. Você está conversando com um amigo e isso acontece também. Exatamente. Né? Por quê? Porque existe uma instrução, né, dentro dos nossos aplicativos que recebe essa informação a partir, e aí um descuido que a gente tem muito, que é deixar o nosso microfone do aparelho de celular ligado. Então, o nosso telefone estando ligado, esses aplicativos estão nos ouvindo, digamos assim, e ao nos ouvir, ele está ali capturando as informações e ele automaticamente vai para os bancos de dados e coleta as informações, decidem, veja, eles estão decidindo o que de fato nos interessa, não é uma operação ali automática, ele está decidindo, olha, ele está falando dessa viagem, mas ele poderia, por exemplo, ter um campo enorme. E ele faz um recorte porque ele tem outras informações do nosso perfil. Então não é só uma informação do que eu digo assim, eu quero viajar e ele logo vai trazer dezenas de destinos. Não, ele vai capturar, ele vai partir da minha idade, de onde eu moro, quais foram as últimas viagens que eu fiz nos últimos tempos, aonde o meu celular, de alguma forma, o meu sistema de localização esteve nos últimos tempos, qual é o meu perfil de destinos. Então ele reúne uma quantidade gigantesca que de você dados mesmo colocou. Que eu mesmo coloquei. Ninguém pôs. Você mesmo chegou ali, nas suas ações com o celular, você acabou passando essas informações ao seu celular. Exatamente. E aí ele vai então tomar uma decisão sobre o que é melhor para mim e me envia, né? Hoje é muito comum, a gente tem hoje os streamings, né? Com filmes e tudo mais. De repente você liga a televisão e já está lá o filme e fala, poxa, eu quero ver esse filme. Mas é porque, na verdade, aquilo já foi tudo preparado, a partir de uma instrução. Então, essa instrução que é o mais importante dentro da inteligência artificial, né? Claro que a gente tem aquela instrução básica que a gente programa para o sistema fazer isso, mas já existe um nível de inteligência artificial chamado Deep Learning, que é a própria inteligência artificial de uma maneira pensando de forma autônoma, né? Hoje, a grande tarefa da inteligência artificial é a Deep Learning, que é ela mesma entrar no nível de raciocínio, um nível de pensamento, um nível de instrução e decisão sem esse comando. Né? Claro que ela vai trabalhar inicialmente com esse comando, da Machine Learning que a gente chama, esse comando que, digamos assim, é mais palpável ali, e a partir disso ela vai aprofundando Eu posso a dizer inteligência. que ela vai aprender a aprender? Aprender a aprender, exatamente. Ela vai, com todos esses comandos, ela vai tomando, ela vai gerando um aprendizado autônomo. Agora, o que mais preocupa hoje no campo da inteligência artificial é que a gente fica sempre pensando, bom, já que a inteligência artificial ela é perfeita, né? Para nós, as tecnologias, há um senso comum de que tudo que está relacionado à tecnologia e inovação não está, de alguma maneira, suscetível a defeitos. Nós humanos sim. Nós humanos sim, a máquina não. Tanto é que o senso comum, o erro é humano. Então, como é uma máquina, a máquina não erra. Mas a gente precisa entender que a inteligência artificial é, antes de tudo, humana também, né? Ninguém sai, esses comandos não saem do nada. E aí, quando a gente esquece que tem um tradutor, um engenheiro, tem todo um conjunto humano atrás da inteligência artificial, a gente acaba achando que ela vai produzir as atividades de forma perfeita, sem erros, e quando não é verdade,
Só que por achar que não tem humano presente, a gente ignora, inclusive, a possibilidade de erros. E no campo que a gente hoje estuda, que é o meu campo de estudo, que é o campo discriminatório, o campo antidiscriminatório, que é a melhor parte, isso tem se tornado algo muito sério, né? A gente vê hoje, por exemplo, tem um pesquisador que tem um estudo interessante, e também uma prática interessante, ele tem feito um histórico, né, um percurso aí, uma linha do tempo aí, analisando redes sociais, o tanto de episódios antidiscriminatórios que existe, né? Dentro das redes sociais e fora dela. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem os carros autônomos atropelando pessoas pretas. Por quê? Porque ele não foi programado para reconhecer um corpo preto, né? Na rede social a gente tem, por exemplo, as redes sociais não entregando publicações de pessoas idosas, de pessoas deficientes, não entrega de pessoas negras, esses aplicativos que as pessoas brincam em redes sociais, mudando um pouco a face da pessoa, tem gente que não é reconhecido. Então tem N episódios dessas discriminações no campo das redes sociais. Claro que é uma discriminação, mas tem situações muito mais complexas, como, por exemplo, a partir do momento que a gente passa a usar os softwares na área da saúde, por exemplo, isso se torna mais grave. Sim, claro. Né? A gente tem, por exemplo, software que foi desenvolvido para identificar o coronavírus, para antecipar tratamento, para poder ter uma agilidade nesse aspecto, que não identifica determinados grupos sociais, que não identifica determinados pacientes de determinadas origens. Por quê? Quem programou, eventualmente faz uma programação enviesada e essa programação exclui, essa programação ela causa dano a partir desse pré-conceito que essa pessoa tem, desse conceito prévio que ela tem, que é um conceito que não corresponde à realidade. Claro. Né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente está pensando na segurança pública, e aí a gente vê, por exemplo, que um software programado para identificar pessoas que eventualmente tivessem mandado de prisão em aberto, e aí a gente começa a abordar as mesmas pessoas com as mesmas características e essas pessoas não têm mandado de prisão em aberto, a gente se preocupa, poxa, o que está fazendo essas pessoas serem identificadas? Né? Qual foi as informações, quais foram as instruções que essa máquina recebeu e quais foram os vieses que essas instruções possuíam ou possuem no momento em que elas são inseridas para que esse software funcione. Sim. Né? E é importante que a gente não vai ter ninguém lá programando um algoritmo, programando uma instrução, dando uma instrução, de maneira conscientemente discriminatória. O problema da inteligência artificial é que, tal como o comportamento humano, tem um nível de inconsciência que está enviesado e que reproduz práticas discriminatórias. Agora, Fábio, me preocupa, eu já vi muitas críticas, algumas você já até apresentou aqui, outras, sobre essa questão, principalmente do uso da inteligência artificial de forma errada, né? Agora, é um caminho sem volta, concorda comigo? Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com a inteligência artificial. Aí eu te pergunto, você, né, até quando a gente falou um pouco sobre a sua história de vida, você é juiz, Tribunal de Justiça do DF. Como é que você acha que a justiça, nesse caso específico, então vamos lá, como você citou aí, eu estou falando de uma pessoa que é reconhecida pela inteligência artificial a partir de parâmetros e que geralmente tem traços ou raciais ou de comportamento que ela não tem nada com aquele pedido de prisão em aberto, né, mas ela sempre está sendo abordada pela inteligência artificial em tese. Como é que você entende o papel da justiça nesse processo? De novo, reforçando aquilo que eu disse. É um caminho sem volta. Está presente na nossa realidade há muito tempo e só tende a aumentar. Como é que você entende isso? Exatamente. É irreversível o caminho. Não dá para também demonizar a inteligência artificial. Não é essa a proposta. A ideia é tomar muito cuidado porque a escala de ação humana não é a mesma escala de atuação da inteligência artificial. Né? Você, com a inteligência artificial, tem uma escala monstruosa para a atuação. Agora, o papel da justiça em todo esse contexto, inclusive a justiça é usuária da inteligência artificial. Hoje a gente tem aí, por exemplo, aqui no Distrito Federal, um laboratório de inovação, que é o Aurora, desenvolvendo várias ferramentas de inteligência artificial. Né? Hoje os nossos presos não precisam mais ir nos fóruns assinar a presença quando estão cumprindo suspensões de processo. Eles podem ir num totem
e ser reconhecido facialmente e isso registrar o comparecimento deles. Agora, a justiça precisa entrar nesse universo, né? Que não é um universo familiar para os juízes, né? Eu mesmo vejo assim, a minha trajetória. Eu venho para a magistratura e aí a gente na magistratura acha que a gente está lidando com leis, estamos lidando com fatos do dia a dia, corriqueiros. Só que o juiz desse século, né, o juiz desta quadra histórica, ele está se deparando com uma complexidade social gigantesca. Perfeito. E parte dela muito complexificada pela inovação e tecnologia, né? Então hoje, por exemplo, direito e inteligência artificial ainda está numa fase muito embrionária de relação. Tem uma fronteira muito tênue. Muito tênue, E assim, por quê? Porque a gente achava, bom, isso é coisa do povo das exatas, isso é coisa da tecnologia. Então, ok, mas quando a gente para poder pensar e refletir sobre IA, né, inteligência artificial responsável, o mundo do direito é invocado muito, né, intensamente. Hoje eu estou coordenando o Observatório de Inteligência Artificial e Raça lá na Universidade de São Paulo, junto com o pessoal da Office Bloom, e aí a gente vê que mundo é esse, ainda desconhecido para o direito. Por exemplo, hoje é muito comum que os profissionais do direito, juízes, não conheçam a estrutura da inteligência artificial, né? As ferramentas de compliance da inteligência artificial. Então, fica muito difícil até a gente falar assim, poxa, um exemplo aqui que é muito ligado ao jurídico, né? Imagina uma pessoa que, de repente, recebe uma cartinha dizendo que o limite de crédito dela foi reduzido. Ela procura a agência, a instituição financeira, e a instituição financeira diz, o sistema que calcula isso e, portanto, é isso. Pronto. Né? Mas essa pessoa, ela insiste e fala, não, eu quero saber. Né? Eu não tive nenhum tipo de intercorrência financeira, restrição, não tenho nada. E essa pessoa, então, vem o juiz e pede, olha, eu quero saber disso. O juiz manda o banco explicar, o banco não explica, e aí essa pessoa explica para a gente, olha, o que você precisa fazer, juiz, é quebrar o algoritmo. Precisa que você abra o algoritmo, né? Nos Estados Unidos, fazendo um parênteses aqui, a gente tem um sistema, um software chamado Compass. O Compass auxilia os juízes, e aí é muito íntima essa relação, auxilia os juízes a definir se determinada pessoa pode receber uma fiança ou não, pode ser beneficiada com fiança. Nossa, é bem interessante. Bem interessante. Esse é o mais importante software deles lá, mas tem outros. A França também usa algo parecido. E aí, com o passar do tempo, descobriu que pessoas negras nos Estados Unidos não eram beneficiadas com fiança, ou se fossem, eram fianças impagáveis. E isso foi uma luta de décadas, até a Suprema Corte dos Estados Unidos dizer, olha, está autorizada a quebra do algoritmo. E aí, quando quebra-se o algoritmo, percebe-se que a instrução dada está enviesada de que pessoas pretas têm um alto nível de reincidência para o programador. E que, portanto, conceder fiança não seria adequado. Mas, para chegar nessa discussão, todo o sistema judiciário norte-americano teve que entender como que aquilo foi constituído para quebrar esse algoritmo e chegar nessa resposta. O que eu acho mais arriscado ou perigoso, se me permite o termo, é que isso não foi da noite para o dia. Você teve que ter reiteradas decisões negando fiança a determinado tipo de pessoa para aí alguém falar, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Por que isso está acontecendo? Um pesquisador, por exemplo, vamos olhar, mas concedido, não concedido, por quê? E é só aí que foram quebrar o algoritmo. Exato. Ou seja, você cometeu injustiças anteriores, podem ter ocorrido injustiças anteriores, porque precisou de um lapso temporal. Sim. Isso é muito complicado. Sim. Esse caso do banco que eu disse, por exemplo, muitos e muitas clientes dos bancos tiveram créditos negados, isso pode ter afetado as suas vidas. E aí, esse caso, por exemplo, quando quebrou o algoritmo desse cliente, descobriu que ele tinha feito compra numa loja onde grande parte dos clientes tinham um problema com uma adimplência, com uma adimplência. E aí o sistema, então, leu que todo mundo que compra naquela loja não é um bom pagador, e aí reduz o limite daquele cliente, que não é verdade, que não é verdadeiro, né? E aí a gente tem, por exemplo, algoritmos programados para poder restringir crédito de pessoas que moram em determinadas localidades, de pessoas que têm determinados hábitos. Só que a gente chama viés de escala, né? Só que esse viés de escala não é uma verdade, né?
aliás, é viés, né? Quando fala em já falou tudo. Viés é porque tem uma coisa que não está no caminho 100%. E o viés de disponibilidade, de escala, eles são muito problemáticos, porque você quer repetir um padrão que não se confirma em determinadas circunstâncias. E circunstâncias delicadas. Por exemplo, na área da saúde. Imagina a gente repetindo um padrão a partir de diagnósticos, para poder dar diagnósticos. Isso pode ser extremamente complicado, né? Então, hoje, quando a gente está pensando em inteligência artificial no âmbito do judiciário, o Tribunal de Justiça deve promover um seminário recentemente sobre isso, e uma das coisas que eu alertei muito era, olha, a gente não pode pensar em inteligência artificial no âmbito do judiciário, por exemplo, olhando para o Brasil. Nós temos que olhar para os Brasis. Né? Então a gente vai ter, por exemplo, questões de gênero, raça, geracional, a partir de uma espacialidade importante. Então, precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Hoje nós estamos talvez numa situação muito, muito importante, né? Numa situação da gente produzir muita inteligência artificial. O Brasil está entre os 10 países, entre os 8 países que mais produzem inteligência artificial do mundo. Nós estamos muito bem. Essa informação para mim é uma novidade, eu não sabia. Parece, a gente tem aquela coisa, né? Que a gente só está reproduzindo o que vem de fora, a gente está produzindo. Nós estamos hoje entre os outros países que mais produzem inteligência artificial do mundo. E muito intensamente, né? São Paulo agora está contratando um sistema de inteligência artificial para o metrô de São Paulo, mais de 20 mil câmeras espalhadas pela cidade toda, que vai ter seus problemas, evidentemente, mas vai ter muito resultado importante sobre segurança urbana, né? Ainda mais de metrô, que sempre tem problemas de invasões, de danos, e além de outros aspectos, né? Reconhecimento de placas, pessoas desaparecidas, por exemplo, né? Esse sistema da Prefeitura de São Paulo vai, numa cidade como São Paulo, ter um sistema de inteligência artificial que localiza pessoas desaparecidas é muito rico. Então, eles vão pegar, por exemplo, toda a documentação que tem em bancos de dados de Detran, Secretaria de Segurança Pública, tudo que está disponível hoje em termos de banco de dados, e vai instruir o algoritmo a fazer reconhecimento facial, inclusive, dessa pessoa desaparecida. Fábio, me permite interromper. Eu queria tratar desse fato com você, específico reconhecimento facial. Tá? É muito polêmico, bastante polêmico. Muitas cidades, inclusive, estão proibindo o reconhecimento facial. Alguns municípios, eu disse, empresas tentam usar e voltam atrás pelas situações. Você acha que esse reconhecimento facial ele vai evoluir o uso dele no Brasil ou no mundo? Como é que você vê isso? Eu realmente tenho uma dúvida muito séria sobre esse sistema específico, o uso do reconhecimento facial no dia a dia da sociedade. Ele é muito problemático, né? Outro dia, uma engenheira do MIT que trabalha com isso, não foi reconhecida pelo próprio sistema, desenvolvido pela instituição. Então, veja, para mim é muito emblemático isso, né? Inclusive, tem até um documentário no Netflix sobre esse episódio, né? Dessa engenheira, que é uma mulher negra, que trabalha com isso no MIT e teve essa dificuldade. E a gente tem muitas dificuldades, né? A gente vê hoje coisinhas simples, né? Desde a pessoa ser barrada numa catraca, que usa o reconhecimento facial para poder entrar numa instituição, em algum lugar, a outras questões mais complexas, né? Como, por exemplo, a ausência do reconhecimento facial, que é o caso dos carros que não têm reconhecido pessoas e causaram acidentes graves. Mas tem, em termos de identificação, tem uma série de coisas. O governo norte-americano, ele criou uma espécie de checklist chamada NIST. Poucos softwares hoje conseguem alcançar o nível de precisão, o nível de exigência que esse checklist estabelece para que o sistema de reconhecimento facial seja minimamente adequado, né? Porque o sistema além de ter o aspecto tecnológico, que são os pontos, né, da face, do rosto da pessoa, etc., ainda tem outras informações, como, por exemplo, cor, a questão geracional, a questão da deficiência. A gente tem pessoas, por exemplo, que têm questões estéticas, questões de deficiência. Claro. Desconhece pessoas, por exemplo, que não têm o formato do rosto comum. E aí, como a inteligência tem que estar preparada para poder processar e absorver essas questões. Respondendo à pergunta, também não é algo que vai ser progressivo, é algo que é irreversível. Nós vamos usar e muito. Hoje, a gente está vendo já os bancos, né? Os nossos aplicativos não trabalham mais com senhas, trabalham com o Face ID. A gente está vendo muito isso. A tendência é que isso vá para os terminais, né? Nos aeroportos hoje a gente já não precisa mais fazer aquela identificação para ingressar na aeronave.
E isso é cada vez mais expansivo. Agora, o que vai precisar ser desenvolvido com muita precisão é a segurança desse processo, claro, né? Claro. Porque isso define muito sobre direitos. E aí eu vou aproveitar esse gancho e queria trocar um pouquinho de assunto, mas eu não posso deixar de falar, diante dessa questão do reconhecimento facial, um outro trabalho muito importante que você tem, Fábio, que é a questão da luta contra o racismo, principalmente a questão da inclusão, não vou dizer nem, mas principalmente a inclusão, tá? A primeira coisa que eu queria que você pudesse nos falar um pouquinho, como é que foi essa entrada sua nessa questão da inclusão, onde você percebeu que você, como juiz, homem negro, poderia participar de forma ativa desse processo? Primeira experiência pessoal da necessidade de pertencimento, né? Eu ingressei numa instituição cuja tradição é de um perfil de integrantes ligado a um determinado e específico grupo social, que não é o meu, que não era o meu, né? Que ainda está em fase de inclusão. E aí, para mim, chama muita atenção que essa instituição, ela não só precisava rever a sua própria estrutura, como rever a sua missão. Na minha compreensão, uma instituição que tem uma tradição de pertencimento muito homogênea, muito específica de determinado grupo social, tem dificuldades de prestar um serviço que para o Brasil é muito caro. O Brasil é um país desigual. E numa sociedade racialmente desigual, a gente tem um poder judiciário que não compreenda adequadamente essas desigualdades, é violação da democracia, né? A democracia é substantiva, a democracia é também racial, assim como é também feminista e outras coisas mais. E aí, para poder mudar essa forma do atuar da justiça, para essa justiça contribuir com a democracia, para essa inclusão de 56% da população no sistema de justiça, mas não só no acesso à justiça, de bater a porta dos tribunais, mas ser beneficiário, ser usuário. Quantos por cento de juízes e juízas negras nós temos no Brasil? 12%. 12%. Então, 56% da população se autodeclara preto e pardo, e hoje nós temos 12% de juízes preto e pardo. Numa outra ponta, a gente tem 67% da população prisional como sendo pretos e pardos. Então, tem um desarranjo aí. Alguma coisa não está certa. Não está certo. E esse desarranjo está ligado estritamente ao sistema de justiça. Por essa razão que essa luta começou, já tem um tempo, uns 10 anos que a gente está caminhando, especificamente mais nos últimos 7 anos. E aí foi quando criamos o Encontro Nacional de Juízes Negros, que não tem viés segregacional, nada, é mais para fomentar uma discussão, é mais para dizer que a identidade da magistratura é plural, assim como ela é também de mulheres, assim como ela é também de pessoas idosas, pessoas deficientes, de comunidade LGBTQ. Todos esses grupos sociais precisam ter representação dentro dessa magistratura. Sou pena da gente não ter condição de superar aquela velha máxima do positivismo de que o texto já é norma, né? Sim. Então, para que a gente consiga enriquecer, dar vida aos textos das leis, a gente precisa conhecer essa realidade e integrar essa realidade. E ela não pode ser só um pedaço, né? Não pode ser só parcial. E aí, então, criamos o Encontro Nacional de Juízes Negros e logo em seguida criamos o Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo, e esses dois coletivos, digamos assim, têm produzido uma série de reflexões e provocado uma série de mudanças, né? O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, em novembro agora, lançou o Pacto Nacional do Poder Judiciário para a Promoção da Igualdade Racial. Isso é inédito na história do Poder Judiciário brasileiro. Inédito. Um Poder Judiciário lançar um pacto nacional, e hoje já temos mais de 50 tribunais aderindo ao pacto, uma proposta muito séria para poder construir a igualdade, a equidade racial. E como é que você vê essa luta no Brasil de forma geral? Pela sua experiência, pelas ações que você vê sendo praticadas. Recentemente nós tivemos, inclusive, a equiparação, né, da injúria racial contra o racismo, e me permita aqui uma opinião de leigo, até então eu não entendia por que isso não era dessa forma, mas não vou entrar nesse detalhe porque não sou estudioso da área. Mas como é que você vê esse combate? Como é que você vê essa luta ainda muito forte no Brasil? Queria uma visão sua geral sobre esse ponto. O Brasil ele tem um histórico muito difícil da gente implementar e executar uma luta antirracista, né? Primeiro pelo seu negacionismo, né?
Ainda tem gente no Brasil que discute se existe ou não racismo no Brasil. Então, isso é um atraso muito substancial, né? É um atraso que está aí. A gente veio discutir racismo na década de 2000. Não, 132 anos depois, né? 112 anos depois de nós termos finalizado o mais longevo regime de escravidão que a gente teve. E mais tempo de escravidão no Brasil do que de sem escravidão. De sem escravidão. Eu sempre gosto de lembrar, desculpa te interromper, Fábio, mas eu acho que isso é importante, sempre quem está nos ouvindo, sempre reforçar. Foram 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão. E nós temos 112 sem escravidão no Brasil. Oficial. Oficial, porque se a gente observar que o período pós-escravidão, ele não é um período sem escravidão, né? Até porque a gente tem uma sofisticação da escravidão, né? Outro dia eu vi a ministra Rosa Weber dizendo sobre a escravidão moderna. Sim. Hoje tem muitos pedaços, né? Esse estoque da escravidão não está por aqui, esse entulho da escravidão está por aí, em vários lugares. Então, quando a gente tem uma sociedade que, mesmo vendo há 20 anos atrás, vendo ainda hoje, né, que existe uma desigualdade a partir da questão da raça, em termos de acesso a emprego, renda, saúde, educação, a cargos públicos, acesso à política, há um tanto de questões e que ainda tem dificuldade de compreender que a sociedade está estruturada no racismo, isso dificulta muito a luta antirracista. Claro. Né? A gente teve, por exemplo, agora, nas últimas eleições, uma intensa adoção de mecanismos para poder reduzir as desigualdades no campo político. Né? Hoje, por exemplo, o nosso parlamento tem 24% de pessoas pretas e pardas. No Senado, menos ainda. Né? A gente elegeu 132 parlamentares dos quase 600, só 132 pessoas pretas e pardas. E quando a gente foi trabalhar com financiamento de campanha, etc., a gente tem fraudes. Sim. A gente tem fraudes, uma coisa extremamente séria. Tem fraudes, tem uma série de coisas que vai manter o nível de participação política de pessoas pretas e pardas no Parlamento Brasileiro com o mesmo ou números inferiores ao que a gente tinha até então. Eu não sei se você concorda comigo, mas houve a fraude, eu acho que isso tem que ser investigado, punido, mas eu dando uma entrevista sobre esse tema, eu até cheguei a comentar sobre o aspecto político, tá? Para mim foi um avanço quando as pessoas hoje, até mesmo o candidato, ele já não incomoda-se, e o eleitor também do candidato eles colocar como da cor preta ou pardo, porque antigamente você tinha até pessoas pardas colocando como brancas, assim, registro, e hoje não, ela se coloca, e aí vem a fraude, porque como isso está começando a ganhar peso, aí a pessoa que é branca, ela se coloca, não vou citar nome, mas a gente tem um caso muito famoso no estado aí do governador. E isso foi importante para esse letramento. Quando as pessoas viram um candidato se colocando como pardo, mas não negro, você falou, peraí, você tem que se decidir. Sim. Né? Porque o candidato se colocou, olha, eu sou pardo, mas não sou negro. Não, mas então você tem que decidir porque você não é beneficiário dessa ação afirmativa. Então hoje está havendo uma politização e um letramento, a gente chama de um letramento racial muito importante. A população está pedindo, hoje existe, né, essa coisa da representatividade ser substanciosa, significativa, dizer assim, olha, eu quero um candidato que represente o meu segmento social. Claro. Né? E esse candidato não pode mais chegar lá e fingir que ele não pertence ao meu grupo racial, que nós não temos problema para poder ser resolvido no âmbito do parlamento. E isso é importante destacar, eu vou até falar aqui com o pessoal, Fábio, isso não é discriminação reversa, ou seja, tem que ser, só voto em negro, etc., ou branco, asiático, ou gordo ou magro. Isso é questão de representatividade. Representantes, vou falar o óbvio, representantes representam. Pessoas que têm identidade parecida com a minha são aquelas que eu quero votar justamente para que elas possam representar a minha realidade no parlamento. Para isso que o nome é representante. Eu quis fazer essa ressalva, senão daqui a pouco o pessoal fala, não, tá vendo, está querendo discriminar o branco, isso não existe. São representantes representam pessoas de familiaridade, de pessoas próximas dentro dessa identidade. E uma coisa que é importante a gente perceber, hoje isso não é uma questão utilitarista, mas se a gente pensar que hoje nenhuma instituição, nenhuma empresa que se preze, ela investe em instituições que não têm diversidade racial, a gente começa a perceber que a diversidade racial é um ativo financeiro. E se ela é um ativo financeiro, econômico, né, ela é também um ativo político.
Quando a gente está discutindo os grandes problemas da inteligência artificial hoje no campo discriminatório, é por quê? Porque as nossas instituições de tecnologia, elas são homogêneas, elas não estão com diversidade. Porque se a gente tivesse hoje no setor, né, no segmento de tecnologia hoje, que é mais escasso do que o judiciário, hoje, para a gente encontrar uma mulher preta trabalhando em desenvolvimento, inovação e tecnologia, mesmo, né? em TI é raro, né? Se nós tivéssemos uma tradição de diversidade racial, inclusive, no campo da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, inovação, hoje nós não estaremos discutindo os problemas que a gente está em relação a discriminações algorítmicas. E aí você vê que interessante, dado que você me trouxe aqui, trouxe para todos nós, o 8º maior produtor de inteligência artificial é o Brasil, um país majoritariamente formado por pessoas negras e pardas, onde essas pessoas poderiam estar no campo da TI. Afinal de contas, o ensino superior precisa ser ampliado no país, eu acho que já a TI principalmente, essas pessoas podiam estar contribuindo a nível mundial para a melhora dessa discussão e esclarecimento desses fatos de forma mais clara. E não estamos. E estamos observando essa problemática do enviesamento, que é a visão da inteligência artificial está dentro de um segmento específico de grupo social no Brasil. Fábio, nós já estamos caminhando quase para o final do nosso bate-papo. Uma pena, porque, na verdade, os dois temas dariam um assunto aqui para nós ficarmos muito mais tempo, mas a gente tem um certo limite de tempo. Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu sei que não é o seu assunto, o seu tema, mas eu queria falar com você sobre esse assunto que eu tratei no início, só para a gente fazer também uma colocação, a questão da prevenção de acidentes, da prevenção de contribuição de políticas públicas do judiciário. Como o judiciário, na sua opinião, ele pode ajudar na promoção de políticas públicas que atendam não só questões sociais, mas também essas questões de moradia, de aprimoramento do Estado brasileiro como um todo? Olha que interessante essa pergunta, porque logo essa semana li um artigo que foi produzido pelo ministro Fachin e pelo Zé Arthur, que é um elo entre a jurisdição constitucional sul-africana como a nossa. E a discussão que traz esse artigo é... Desculpa, foi publicada onde para todo mundo assistir? Conjur, 3 partes, um texto incrível, e ele mostra como a Suprema Corte sul-africana ela construiu um instituto chamado Compromisso Significativo para levar a cabo a efetividade do artigo 26 e 28 daquela Constituição em relação ao direito de moradia. A África, como sabemos, a África do Sul, como sabemos, teve um processo de apartheid e uma das questões desse processo era a segregação espacial. Portanto, o país inteiro, até hoje, tem moradias em péssimas condições que foram e são ocupadas por pessoas pretas. E essas moradias estão tem todo tipo de vulnerabilidade, né? Ambiental, enfim, todas elas. E a Suprema Corte sul-africana tem feito um ativismo do bem para que haja um compromisso significativo entre governos e sociedade, de alguma maneira coordenado, mas não necessariamente protagonizado pela corte, mas protagonizado pela sociedade, para que o direito à moradia seja levado a cabo. E eu penso que no Brasil hoje, que todo ano nós assistimos tragédias que se repetem como se fosse uma receita, é necessário, clama para que o Poder Judiciário tenha uma intervenção um pouco mais significativa nesse campo dessas políticas públicas do direito de moradia. Porque nós estamos falando do direito constitucional à moradia, claro, né? Pessoas estão morando em condições extremamente arriscadas, extremamente perigosas, e é uma violação da Constituição. E há necessidade que nós assumamos, assim como a gente fez na DPF 347 do sistema penitenciário, que ainda está carente de algumas coisas, a DPF 635, que cuida da DPF das favelas, esse compromisso de a gente mudar uma estrutura social, também ser empreendido para a mudança da estrutura social de moradia no Brasil, né? Especialmente essas mais vulneráveis, especialmente em decorrência de calamidades da natureza. Tem sim, o tribunal tem um papel importante. Na verdade, o tribunal tem um dever, porque na nossa Constituição, artigo 6º, fala do direito de moradia. Perfeito. E nós hoje observamos que essas pessoas, não só o direito de moradia, né, mas em decorrência dele, têm perdido suas vidas. O direito à vida hoje está
vulnerável está sendo violado porque não estamos respeitando o direito à moradia, que são os direitos que constituem o mínimo existencial para as pessoas viverem. Então, sim, o Judiciário tem essa participação. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui no Agora Terça Livre. Bate-papo sensacional. Espero que todos que tenham nos assistido tenham gostado bastante. Fábio, já vou até cumprimentá-lo, sim, agradecendo realmente mais uma vez eu e toda a equipe essa sua participação. Senhores e senhoras, chegamos ao fim de mais um Agora a Terça é Livre. Como você sabe, toda terça às 20 horas, nosso programa entra no ar com notícias, análises, boas entrevistas, conhecimento, fatos. E a partir de fatos, você forma a sua opinião, você forma o seu esclarecimento e, principalmente, você é capaz de entender a realidade da forma correta. Nós, do Agora a Terça é Livre, temos um compromisso muito sério com todos que nos ouvem, com todos que nos assistem e eu sempre coloco aquela velha máxima: não deixem de nos seguir nas redes sociais, de assinar lá as notificações para acompanhar todas as novidades do Agora a Terça é Livre. Desejo a todos uma ótima semana, uma excelente semana de muito sucesso. Peço àqueles que possam ajudar as vítimas da tragédia do litoral norte de São Paulo, que buscam os canais de ajuda, há vários canais de ajuda em qualquer lugar do Brasil. É sempre importante a solidariedade diante dessa tragédia, mas encerro reforçando o apelo feito no início do programa. Não basta solidariedade após a tragédia, é necessário evitar que a tragédia ocorra e isso é um papel em especial do Estado, em especial não que nós não temos que nos isentar disto, mas em especial o Estado tem que ajudar a prevenir o acidente ou prevenir a tragédia. Uma boa semana a todos e nos vemos na próxima terça no Agora a Terça é Livre.